Olá, eu sou Luciana Manhães e hoje nós vamos falar sobre conservação de ovos. Você sabia que os ovos possuem pequenos furinhos, a gente pode chamar de poros, na sua casca? Pois é, esses poros, eles permitem a troca de gases do meio externo para o meio interno. À medida que o ovo vai envelhecendo, esse processo vai acontecendo. E o meio interno ele vai ficando menos ácido, propiciando o crescimento de micro-organismos. Então, é muito fácil de ver quando esse processo acontece. À medida que vai acontecendo essa troca gasosa, vai aumentando uma camada de ar dentro do ovo. E esse processo é aquele que a gente chama de envelhecimento do ovo. Como é que a gente pode ver isso na prática? Se eu pegar um copo de água e colocar esse ovo mais envelhecido dentro do copo, provavelmente ele vai boiar. Isso é sinal de que esse ovo já está envelhecido. Por quê? Porque tem uma camada de ar dentro dele que você não vê, mas que esse teste vai fazer você ter certeza que existe. E aí, então, é um sinal de que esse ovo ele é envelhecido. O que não significa que ele está impróprio para consumo, tá? Uma outra característica importante para o processo de conservação dos ovos é que todo ovo ele tem ao seu redor uma camada de muco, que a gente chama de mucina. Esse muco ele protege esse ovo dessa troca gasosa, ele dificulta esse processo e prolonga o tempo do ovo, o tempo de vida útil do ovo. Bom, quanto mais mantermos essa camada de muco, mais tempo esse ovo vai ser útil para consumo. Significa que, se eu pego os meus ovos, quando eu compro ele, trago para minha casa e eu lavo ele antes de guardar na geladeira, eu removo esse muco. E aí, então, eu perco essa proteção. Então, o ideal é que a gente guarde os ovos na geladeira sem lavar ele. Porque quando eu lavo, eu removo essa camada protetora, que a gente chama de mucina, né? Por um outro lado, o ideal é que a gente conserve os ovos num recipiente separado dos outros alimentos que estão acondicionados ali na geladeira. Exatamente por isso, porque eles não foram lavados. Bom, então o ideal é que você tenha um recipiente próprio para acondicionar os ovos, né? E aí eu estou usando esse recipiente aqui, né? Que geralmente eles vêm de fábrica nos refrigeradores, mas você pode usar qualquer outro recipiente que você tenha na sua casa, tá? O ideal é que ele seja armazenado sob refrigeração. Por quê? Porque você impede o crescimento de micro-organismos que crescem em temperatura ambiente. Então, quando eu coloco na geladeira numa temperatura mais baixa, eu evito o crescimento desses micro-organismos. E aí, ó, então eu vou levar aqui para a geladeira e vou te dar uma outra dica agora. O ideal é que você nunca acondicione na porta da geladeira. Por quê? Porque a porta da geladeira, a temperatura é mais elevada. O ideal é que você sempre acondicione dentro da geladeira, porque a gente tem uma temperatura mais baixa e, se possível, nas prateleiras superiores. Assim você consegue ter uma boa conservação dos seus ovos. Ele vai estar sendo conservado em baixas temperaturas, o ideal é em torno de 10 a 12 graus, e assim a gente vai impedir o crescimento desses micro-organismos. Bom, então a dica de hoje é que a gente não lave os ovos depois que a gente compra, adquire no mercado e traz ele para sua casa. A dica é que a gente armazene ele em recipientes próprios, né, longe dos outros alimentos que estão sendo acondicionados na geladeira também. Então, quais são as dicas para a conservação dos ovos que fica para hoje? O ideal é que a gente, ao comprar no supermercado e trazer para a nossa casa, que a gente não lave os ovos para a gente não remover aquela camada protetora, que a gente guarde sobre refrigeração para evitar o crescimento de micro-organismos que crescem em temperatura ambiente, que a gente armazene num recipiente próprio, tá? Para que ele não fique armazenado dentro da geladeira muito próximo de outros alimentos, que ele não seja acondicionado na porta da geladeira e que, se possível, ele fique armazenado nas prateleiras internas e superiores. Essa é a melhor maneira da gente conservar os ovos e poder obter dele todos os benefícios que eles podem nos oferecer. Essa é a dica de hoje. Até a próxima!